Então, chegamos nos cálculos de deformações. Aqui, princípio dos trabalhos virtuais. O que eu quero saber nesse exercício? Eu quero saber qual é o deslocamento em B, horizontal. Então, o que eu vou fazer? Quando eu já tiver as reações devido ao carregamento que a estrutura já tem e já tiver o diagrama, eu vou retirar todas essas cargas e substituir no ponto B, que é onde eu quero saber o deslocamento, eu coloco uma carga horizontal, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto faz, eu decido isso. E se eu achar um resultado no final de deslocamento positivo, significa que o sentido que eu arbitrei é correto para o sentido do deslocamento. Se der negativo, é o sentido contrário. Então, nesse caso aqui, eu tenho um pórtico, né? E eu só tenho um carregamento horizontal em C, carregamento para a direita de 5 toneladas. Então, para as reações, 5 toneladas para a direita, preciso de reação 5 toneladas para a esquerda. Aí eu faço somatório de momentos em A, descubro que 5 vezes 3 dá 15, sentido horário, e a minha reação precisa ser sentido anti-horário, de 3. 3 vezes 5 dá 15, 5 vezes 3 dá 15. Então, achei as reações. O meu diagrama de momento fletor, que é o que importa, né? Então, eu tenho em A, eu começo em 0. Aí, em C, eu tenho aquela reação de 5 para a minha esquerda, 5 vezes 3 dá 15. Aí, diagrama, né? Reta, função de primeiro grau devido à carga pontual. Então, eu tô de 0, chego em 15. Na minha barra CD, eu tenho ali, em função, né, do meu nó C, eu tenho aquele momento ali de 15, né, da barra AC. Então, na barra CD também tem 15 naquela extremidade ali. Então, eu começo em 15 e aí eu vou ter aquele 3 ali diminuindo o meu momento a cada metro. Então, eu chego em D com momento 0. Esse aqui é o meu diagrama. Já tendo esse diagrama, eu deixo ele aqui. Agora, eu aplico aquela carga de 1, né, horizontalmente, porque eu quero deslocamento horizontal. Então, eu defini para a minha esquerda. Então, com essa carga aqui, eu vou ter uma reação em A para a minha direita com o mesmo valor de 1. E eu não tenho VA ou VB, né? Quando eu faço momento em A, eu não tenho nenhuma carga gerando momento. Quando eu faço momento em B, também não tenho nenhuma carga, então eu não tenho essas reações verticais. Se uma é 0, a outra também vai ser 0. Então, como ficam os diagramas? Em A, eu começo em 0, eu tenho aquela reação de 1 para a minha direita, 1 vezes 3 dá 3. Então, cheguei de 0, subi 3. Ali, em relação ao ponto C, eu tenho o meu nó. Então, eu tenho 3 aqui, continuo com 3 em cima. Mantive 3 constante, porque eu não tenho variação aqui, ó. A minha reação vertical é 0, então o momento que eu cheguei ali é o momento constante. Então, na minha barra CD, o momento ficou constante de 3. Agora, lá no meu ponto B, o meu momento começa em 0. Aí eu tenho a minha carga ali que eu apliquei, né? Em função do método, eu apliquei aquela carga de 1, e aquela carga de 1 gerou um momento de 3 também ali em cima. Então, confere que realmente aquele nó ali tem 3 chegando de uma barra e 3 de outra. Então, provavelmente está correto. Depois que a gente já tem os diagramas, a gente precisa descobrir a gente precisa definir quais são as funções de barra em barra. Por exemplo, eu preciso saber a função da minha barra AC do estado de deformações e do estado de carregamento. As duas ali vão ter uma interação lá quando eu aplicar o método de Mohr. Depois que eu já tenho as minhas funções dessas barras, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou aplicar no método de Mohr, onde ele utiliza a integral. E essa integral é a multiplicação das funções de barra em barra, né? Então, e tem aqui a divisão sobre EJ, que é a inércia da barra. E aí agora, nesse método, só se trata de colocar para dentro da minha integral os resultados que eu já tive, as funções que eu já tive. Então aqui, ó, a primeira parcela dessa integral vai de 0 a 3, multiplica as funções das barras AC, do estado de deformação e do estado de carregamento. Então, aquelas duas funções ali multiplicadas dividido pelo EJ. Aí, a outra parcela se trata da barra CD, que é as barras que também tem diagrama. Então, eu pego a função que eu encontrei do estado de deformações e do estado de carregamento. Também aplico ali, só que agora o intervalo vai ser de 0 a 5, por causa da distância dessas barras. Então, quando eu resolvo
essa integral aqui, eu chego num valor, e este valor vai ser dividido pela minha inércia das barras. Então, essa inércia já foi dada no exercício, que é de 2 vezes 10 na 4. Então, eu obtive neste exercício um resultado negativo, um resultado de 7,88 negativo vezes 10 na menos 3 metros. Então, esse foi o meu deslocamento que eu tive no ponto B, quando eu aplico uma carga ali. Então, na verdade, esse resultado me diz que para essa carga de 5 toneladas aplicada horizontalmente em C, eu tenho um deslocamento nesse valor aqui. É um deslocamento real, é um deslocamento que a gente também pode conseguir no F2, é um software que a gente usa para verificações também.